Bem-vindo de volta ao Neutrality Studies. Meu nome é Pascal Lotaz, sou professor associado na Universidade de Kyoto e hoje estou acompanhado por um autor muito fascinante para conversar sobre o seu livro. Comigo está Jim Douglas, autor de Mártires do Indizível, os assassinatos de JFK, Malcolm, Martin e RFK. O livro é um olhar comovente sobre os 4 assassinatos que definiram a América dos anos 1960 e possivelmente os assuntos mundiais por décadas. Jim, seja bem-vindo. Obrigado, Pascal. É maravilhoso estar aqui com você. É ótimo ter você aqui e estou muito feliz por podermos conversar sobre o seu trabalho. Por um lado, claro, vamos falar sobre o livro. E a primeira pergunta que tenho é por que esses 4 assassinatos são tão importantes na sua visão? Mas também dissemos que faríamos disso um diálogo. Então vou deixar você explicar um pouco sobre os 4 assassinatos e depois vamos trocando ideias. Então, por favor, me conte sobre os 4 assassinatos e por que esses 4 são tão importantes para vocês. Uau, eles mudaram minha vida, especialmente o Dr. King. E eu acho que nossa falha como país, estou falando dos Estados Unidos agora, é que somos basicamente uma nação com amnésia. Quando se trata de John F. Kennedy e de seu assassinato, que foi a base para a morte dos outros 3, aquilo foi o sufocamento de um movimento por mudança que poderia ter transformado os Estados Unidos da América e, junto com eles, o resto do mundo em grande medida, por causa do poder dessa força terrível no país, o Pentágono, a CIA, a Agência de Segurança Nacional, todo o aparato. E eu gosto de ver o tema, especialmente pelos olhos de Malcolm, porque ele é geralmente visto como o personagem mais duro e violento do grupo. 2 dias antes de sua morte, ele disse: "Agora é tempo de mártires. E se eu tiver de ser um, será pela causa da fraternidade. Essa é a única coisa que pode salvar este país e o mundo." Martírio significa testemunho. Testemunho de quê? Acho que todos os 4 estavam profundamente comprometidos com uma humanidade única e unificada. Uma que pudesse viver em paz e justiça com o restante da humanidade. E essa é toda a história. Você pode me fazer um breve resumo dos anos? Quem morreu quando? JFK, claro, antes de AFK, mas foi o Malcolm que foi assassinado antes de Martin Luther King. Você pode me lembrar dos anos novamente? Sim, JFK, 22 de novembro de 1963. Malcolm X, 21 de fevereiro de 1965. Então apenas uma semana foi o aniversário. E desculpe, Martin Luther King, 4 de abril de 1968. Então apenas 2 meses depois, Robert Kennedy em 5 de junho. Na verdade, apenas 15 minutos após o início do dia 5 de junho. Foi em 4 de junho que ele venceu as primárias da Califórnia. Ele teria seguido, como disse, para Chicago. Vamos vencer lá. Teria ido à convenção democrata, conquistado a indicação e derrotado Richard Nixon, com quem sabia lidar muito bem. Ele sabia como vencê-lo. Então teríamos tido um presidente diferente dos Estados Unidos se ele não tivesse sido assassinado, se Martin Luther King não tivesse sido assassinado. Se apenas os 2 tivessem vivido, ele iria se unido a Martin Luther King, que estava comprometido em ajudá-lo de todas as formas possíveis, assim como RFK o Muhammad Martin Luther King. Vários estavam muito próximos em vista final. Então estamos falando de 5, 6 anos muito importantes na história dos Estados Unidos, certo? Foram anos violentos que também testemunharam, é claro, a Guerra do Vietnã e esses assassinatos políticos, assassinatos de pessoas que inspiraram grande parte da América, certo? Quero dizer, hoje em dia já sabemos quem é responsável por esses assassinatos, porque todos eles ainda estão envoltos em mistério. Quero dizer, JFK antes de tudo, certo? JFK first and foremost, right? Yes and no. Sim e não. As execuções, quando estavam acontecendo, seguiam sempre um roteiro, como em um filme.
Isso está documentado em muitas pesquisas, não apenas nas minhas. No caso de cada uma das 4, havia um bode expiatório, cuidadosamente providenciado pelo governo dos Estados Unidos. E, especificamente, em pelo menos 3 desses casos, eu diria que na verdade em todos os 4, pelo chefe de contra-inteligência da CIA, que naqueles anos era um homem chamado James Jesus Angleton. Digo Jesus com ênfase porque ele tinha uma mãe mexicana que venerava Jesus e lhe deu esse nome. Ele era um analista muito brilhante formado em Yale, que em 1941 criou uma revista de poesia chamada Furioso, na qual reuniu os principais poetas dos Estados Unidos. Agora, aquele homem, que tinha uma compreensão brilhante da linguagem, usou esse talento na direção oposta, como diretor de contra-inteligência da CIA, e também durante a Segunda Guerra Mundial, quando trabalhava para o OSS, o antecessor da CIA. Então temos essas pessoas. Eu identifiquei os 3 personagens principais no primeiro capítulo do livro, que se chama Didimona, a Cidade da Ressurreição. E Didimona é o reator nuclear do Estado de Israel. Abaixo dele, a bomba no porão, ficam os níveis onde foram feitas as preparações para a arma nuclear, aquela que eles ainda não reconhecem formalmente. Eles têm pelo menos algumas centenas delas. E todo o processo é um sistema que se estende entre os Estados Unidos e, fortemente, Israel. Uma das 9 que eu chamo de nações da extinção nuclear. One of 9 nuclear, I call them nuclear extinction nations. They're nations committed to a nuclear weapons. São nações comprometidas em manter um arsenal de armas nucleares. E a pior delas, porque iniciou todo o processo, é o país em que vivo agora e do qual sou cidadão, os Estados Unidos. Como disse o Dr. King em seu discurso na Igreja Riverside, no qual explicou por que se dedicou tanto a pôr fim à Guerra do Vietnã, quanto mais tarde a lançar a campanha dos pobres, exatamente 1 ano antes de seu assassinato, ele afirmou: "O maior promotor de violência no mundo de hoje é o meu próprio governo." Ele não disse o governo dos Estados Unidos. Ele assumiu a responsabilidade como sendo o seu próprio governo. E acho que é isso que todos nós precisamos fazer, aqueles que vivem neste país agora. Precisamos assumir a responsabilidade por isso, e também por todos os outros países que são cúmplices dessas armas. E eu diria que muitos deles são, em um grau bastante elevado. Ei, uma breve pausa porque fui recentemente banido do YouTube. E embora eu tenha voltado a descer novamente a qualquer momento. Então, por favor, considere se inscrever, não apenas aqui, mas também na minha lista de e-mails no Substack. É pascaloras.substack.com. O link estará na descrição abaixo. E agora, de volta ao vídeo. Sim, e você sabe, a proliferação nuclear é, claro, uma das maiores ameaças à humanidade. Tivemos alguns sucessos ao longo do caminho com o Tratado de Não Proliferação Nuclear, antes de tudo porque ele criou um regime que, bem, não podia colocar o gênio de volta na garrafa, mas pelo menos podia garantir que as coisas não saíssem tão horrivelmente quanto imaginávamos. Foram necessários 10 anos para negociar isso. E esse é, felizmente, o tratado internacional que ainda temos, mesmo agora que muitos dos tratados bilaterais sobre armas nucleares entre os Estados Unidos e a Rússia deixaram de existir. Mas você, porque no seu livro você entra em muitos detalhes, mas também analisa o panorama geral do que esses 4 assassinatos significaram. Acha que a principal narrativa desses 4 é, antes de tudo, sobre a violência dos Estados Unidos, inclusive contra seus próprios cidadãos e líderes? Ou trata-se do sistema que o país cria junto com esses instrumentos de guerra, esses instrumentos de Armagedon neste momento? Bem, você acabou de descrever 2 lados de uma metade da história, pelo que entendo. Mas a outra metade é o que deve nos sustentar. E isso é, eu acho, o próprio bem, o corágio. Usamos essa palavra de forma muito específica. A coragem. Se você falar em termos teológicos, provavelmente diria graça. Mas o poder está no exemplo desses 4 que conheceram a graça, que o que faziam resultaria em suas mortes.
Eles não eram ingênuos de forma alguma. E, assim como Malcolm disse 2 dias antes de sua morte, ele previu que morreria pela causa da fraternidade. JFK, você sabe, quando foi profundamente enganado pela Agência Central de Inteligência e manipulado na invasão da Baía dos Porcos, disse: "Quero despedaçar a CIA em 1000 pedaços e espalhá-la aos ventos." Agora, quando o presidente dos Estados Unidos diz isso sobre sua própria Agência Central de Inteligência, o que ele disse a um assessor-chefe, é claro que tudo o que ele fez foi gravado por eles, assim como por ele mesmo. Isso não prenunciava nada de bom para o seu futuro. De forma alguma. De forma alguma. E quando se trata de Robert Kennedy, bem, da forma como eu vejo, e acho que foi assim no processo do assassinato dos Kennedy, os 2 Kennedys foram assassinatos em série. Quero dizer, se você mata um, tem que matar o outro. Porque ele vai fazer exatamente a mesma coisa, especialmente quando está concorrendo à presidência. Se ele se tornasse presidente, como iria se tornar? Deram-lhe exatamente 15 minutos. Desde o momento em que você sabe, estava nesse caminho, ao vencer as primárias da Califórnia, até ser baleado. E foi isso. Ele morreu no dia seguinte. 15 minutos. Essa é uma mensagem para toda pessoa que depois disso se candidata a esse cargo. E eles levaram essa mensagem a sério. Nenhum deles teve a coragem de ser um presidente de não proliferação, que foi exatamente o que John Kennedy foi. Ele estava comprometido com aquele tratado de não proliferação. Ele e Robert Kennedy não recebem o devido crédito da maioria dos escritores sobre o assunto. Eles estavam profundamente comprometidos com esse processo, e o Tratado de Proibição de Testes Nucleares foi uma ajuda direta a ele. Esse processo resultou em seus assassinatos, e eu acho que outros presidentes não tiveram o tipo de coragem de dizer a verdade ao poder do seu próprio governo, o pior da história do mundo. E isso não começou apenas com a chegada do Sr. Trump ao poder. Não, mas sabe, essa é uma das questões que tem me intrigado há tanto tempo. Os Estados Unidos, não como governados pelos republicanos ou pelos democratas, mas como um sistema político, incluindo a CIA, o FBI e os serviços de segurança, o fato de que essas duas coisas não podem ser auditadas pelo Congresso, o fato de que o Pentágono não passou em uma única auditoria nos últimos 4 ou 5 anos, sem contar que antes disso nem sequer tínhamos uma auditoria. Sabe, todas as formas pelas quais o sistema político opera nas sombras. Quero dizer, agora temos no discurso político dos Estados Unidos a expressão Estado profundo. Mas acho que Estado profundo é uma maneira meio equivocada de imaginar isso, porque não é nesse sentido algo profundo e pantanoso. É mais como rodas interligadas que fazem todo o sistema funcionar, o que, na minha visão, também remete e deve remeter à forma como os Estados Unidos nasceram e depois se expandiram de 13 pequenas colônias na costa leste para um vasto império continental, chegando até além do continente, até o Havaí, em certo momento, e até as Filipinas. É algo tremendo, não é? E então transformar e mudar a forma como o império se administra, isso exige uma enorme engrenagem. Então, seria essa engrenagem que também, em última instância, usa armas contra os seus próprios, inclusive seus líderes. Como você vê isso? Como você entende os Estados Unidos como um sistema político? Acho que isso remonta especialmente à Segunda Guerra Mundial, mas certamente antes disso, à Primeira Guerra Mundial. E como você sabe pela leitura do livro, os marcos são Albert Camus, falando sobre isso no final da Segunda Guerra Mundial e prevendo um processo terrível pela frente. Ele faz isso justamente quando Paris está sendo libertada. É algo incrível. Ele diz que não precisamos ser nem vítimas nem carrascos nesse processo. Podemos ser outra coisa. E essa outra coisa é ser pessoas de coragem. Ele próprio teve coragem de falar como falou, e falou contra pessoas do seu próprio círculo. E bem, hoje existe um Beltway de Washington, no qual praticamente todos os jornalistas dos Estados Unidos circulam.
E se você sai desse Beltway? Bem, como você sabe, eu não estou nele, porque não tenho credibilidade em Washington, e sou um trabalhador católico. I have no credibility in Washington, and I'm a Catholic worker. Dorothy Day is my Um trabalhador católico. Sabe, Dorothy Day é minha fundadora, e Peter Mauring. Eles são anarquistas. Então eu venho de uma perspectiva anarquista, e acho que isso é basicamente libertador. Totalmente libertador. Posso escrever o que quiser, mas leva muito tempo para fazer isso. E dependo de um grande número de outras pessoas. Vejo o livro inteiro como uma espécie de comunidade, que é basicamente a humanidade. Quero dizer, o que você está fazendo é um serviço profundo à humanidade. Entrevistar pessoas que estão no centro das questões de neutralidade e tentar trabalhar para que inimigos possam se tornar amigos, ou para que alguém possa ser amigo dos inimigos. Inimigos aqui, inimigos ali, inimigos em toda parte, e inimigos em toda parte quando se trata do país em que vivo. Então, acho que o verdadeiro propósito do livro é acompanhar a história da humanidade representada por esses 4 personagens e por todos os subpersonagens do livro, como o espião russo que trabalhou tão de perto com os 2 Kennedys, Georgy Bolshakov. Outra pessoa que geralmente é deixada de fora da história. Ou as mulheres dessa história, que estão profundamente envolvidas em tudo isso, como Glenda Grabo, uma mulher totalmente corajosa ao identificar Raul, o homem que guiou James Earl Ray, um dos bodes expiatórios. James Earl Ray certamente não matou Martin Luther King. E eu coloquei todos os detalhes disso no livro, sabe? All the details of that in the book, Yeah, that's why it's so worth reading. É por isso que também vale a pena ler, porque você tenta conectar esses pensamentos, os assassinatos específicos, com o desenvolvimento de todo um século de violência. Você sabe, o século da Primeira e da Segunda Guerras Mundiais e da Guerra Fria, certo? Tudo isso estava acontecendo e matou milhões. Quero dizer, aquele século matou quase 100 milhões de pessoas, só em combates. Mas eu estava pensando, ao ler aquele artigo, sabe, essas 4 figuras também atuaram profundamente dentro do contexto da Guerra Fria, é claro, saindo da Segunda Guerra Mundial, e dentro do contexto dessa divisão ideológica, que hoje eu acho reduzimos injustamente apenas a uma questão de sistemas políticos e econômicos. Mas eles também representam uma forma de pensar sobre como governar. Você acha que o comunismo foi realmente um tipo de ameaça ao sistema político dos Estados Unidos que descrevemos antes? Algo que poderia ter o poder de mudá-lo? Porque a maneira como o establishment da CIA e, na verdade, todos dentro do establishment, atacavam qualquer coisa comunista, especialmente se pensarmos no Pânico Vermelho, em como ele foi usado para desarraigar e eliminar todo tipo de oposição ideológica à forma como os Estados Unidos estavam sendo governados. Você acha que foi uma ameaça séria? Ou esse desafio ideológico não era algo com o qual esses 4 homens também estavam envolvidos? Não precisava ter acontecido. Nada disso precisava ter acontecido. É claro que a Rússia era nossa aliada, a URSS, a União Soviética, era nossa aliada na Segunda Guerra Mundial. E o discurso de John Kennedy na Universidade Americana é profundamente poderoso, e uma das razões para seu assassinato, porque ele se inclina diante da Rússia, aquele inimigo, ao dizer, vejam, eles suportaram o peso da Segunda Guerra Mundial. Ele diz isso em seu discurso na Universidade Americana. Isso não é uma boa notícia para a Agência Central de Inteligência? Ele abriu algo, mas se pode ninguém tentando lembrar. E força negócios estáticos na Venezuela. E os Estados Unidos entraram tarde e depois agiram como se tivessem vencido a guerra. Sabe, isso é um absurdo. Qualquer pessoa que conheça bem a história sabe que é um absurdo. Mas Kennedy teve a coragem de dizer isso no auge da Guerra Fria. Isso, sim, é coragem. E Khrushchev, seu inimigo,
que vinha bloqueando todas as estações americanas que tentavam enviar qualquer tipo de informação para dentro da União Soviética, colocou o discurso nas primeiras páginas dos jornais soviéticos e em todas as redes de comunicação. Assim, o discurso de Kennedy na Universidade Americana teve uma enorme repercussão naquele país e quase nenhuma nos Estados Unidos. Tudo se inverteu. É por isso que eles conseguiram trabalhar juntos. É por isso que puderam cooperar e realmente se entenderam como colaboradores na causa de reduzir as tensões da Guerra Fria e avançar em direção à paz. Não é por acaso que o Tratado de Proibição de Testes Nucleares foi negociado e assinado em Moscou. Isso não poderia ter acontecido nos Estados Unidos. Kennedy não poderia fazer isso em seu próprio país porque teria sido totalmente minado. Ele contornou todo o seu Pentágono e a CIA e negociou o tratado diretamente de seu próprio gabinete, por meio de Averell Harriman, seu representante junto a Khrushchev em Moscou. Então, sempre que surgia uma dúvida, Harriman simplesmente ligava para Kennedy e perguntava: certo, o que eu faço agora? Sabe, Kennedy basicamente negociou aquele tratado por conta própria, através de Harriman e diretamente com Khrushchev. Agora, isso é, do ponto de vista deles, traição. Estou falando sobre seus assessores militares e da CIA. Mas do nosso ponto de vista, é humanidade, é união, é esperança. Significa paz, que é um verdadeiro direito. Ele via a paz como um direito humano, assim como Malcolm X via seu desafio ao racismo em nome da humanidade nas Nações Unidas. Então, cada uma dessas figuras demonstrou enorme coragem no contexto de um Estado que todos eles reconheciam estar tentando destruí-los, mesmo antes de se envolverem, porque suas famílias, cada uma dessas famílias, estavam sendo monitoradas por anos antes de chegarem ao poder, antes que esses 4 específicos conquistassem qualquer tipo de poder. Fico me perguntando por que esse tipo de trabalho pela paz não pode ser feito por meio dos sistemas de governança dos Estados Unidos. Mas sabe, não me surpreenderia se Khrushchev tivesse que fazer algo muito parecido. Não me surpreenderia. Não sei o suficiente sobre isso. É só que parece. Continuo voltando a essa questão de que já somos um planeta com 8 bilhões de pessoas. Quero dizer, costumava ser o quê? 3 ou 4 bilhões antigamente. Mas ainda assim, somos um planeta de vários bilhões de pessoas e estamos condenados à auto-organização. E infelizmente somos ruins em nos organizar. Continuo pensando que o problema da violência em massa é um problema da nossa capacidade organizacional, da nossa espécie. E por que é que, uma vez que se passa por várias camadas de burocracia e administração, esse tipo de trabalho pela paz parece se tornar difícil, se não impossível? Por causa da nossa história e por não lidarmos com a nossa história, acho que isso é uma parte enorme da questão. A Segunda Guerra Mundial, nos Estados Unidos, durante o século passado, foi chamada, incrivelmente, de a Boa Guerra. Consegue imaginar? Era assim que era vista. As pessoas até escreveram livros sobre a Boa Guerra. Aquela não foi uma boa guerra. O que aconteceu de Alamogordo, o teste em 16 de julho de 1945, até 6 e 9 de agosto, Hiroshima e Nagasaki, foram atos de total criminalidade, total violência, em uma escala que Hitler não teve. Sabe, ele tentou, mas não tentou. Hitler nem sequer tentou com armas nucleares. Hitler didn't even try with nuclear weapons. He wanted to have control of something. Ele queria ter controle sobre algo, e não teria sobrado nada. Ele reconheceu isso. Tive uma conversa longa com Daniel Ellsberg sobre esse assunto, e ele me apontou. Veja, Hitler, supostamente a criação da arma nuclear pelos Estados Unidos, foi para deter Hitler. Mas eles sabiam, bem antes, sabe, no meio do processo, que Hitler não estava indo por esse caminho. Eles tinham cientistas dele. Eles estavam vindo para o nosso lado. E então eles simplesmente fizeram. Por poder e lucro. Poder e lucro. E o lucro vai para o pessoal das armas. And the profit goes to the arms people. It's not like this is a secret.
Não é como se isso fosse um segredo. Quando o Papa Francisco, representando um desses tipos de poderes neutros, no sentido de que o Vaticano nesse momento está desse lado de forma muito útil, veio e discursou no Congresso, ele apontou aos membros, enquanto eles aplaudiam hipocritamente, que o problema eram os fabricantes de armas. Ele disse isso em seu discurso. E então mencionou Martin Luther King e Thomas Merton, outra pessoa que eu conhecia, como vozes que abordaram esse problema. Mas o Congresso aplaudiu hipocritamente e então não fez nada. Não fez nada, é claro. É claro que não fizeram nada. Did nothing, of course. Of course they did nothing. Or even the opposite, you know, I mean, this is of course not part of Ou your até o study, contrário. but what's happening Isso, é claro, right não now faz is parte do seu estudo. Mas o que está acontecendo agora, enquanto conversamos, é a preparação para uma guerra contra o Irã. Com mais de um quarto da Marinha dos Estados Unidos estacionada no Golfo, em frente ao Irã, ameaçando-o abertamente com guerra, caso não aceite condições que os Estados Unidos jamais sonhariam em aceitar para si mesmos, certo? Quero dizer, nunca passaria pela cabeça dos Estados Unidos que alguém sequer pensasse em pedir que implementassem o que agora estão exigindo do Irã. E o simples fato de que toda a discussão gira em torno de, ouvi isso ontem, que Donald Trump realmente disse que a decisão sobre continuarmos com a diplomacia ou com a guerra caberá à sua equipe de negociação, o Sr. Witkoff e o Sr. Kushner. will be up to his negotiating team, Mr. Witkoff and Mr. Kushner. And one analyst said like, oh, but it's outrageous that... E um analista disse algo como, é um absurdo que o presidente dos Estados Unidos terceirize as decisões de guerra e paz para seus subordinados, que nem sequer fazem parte diretamente do governo americano. Mas vai ainda mais longe do que isso, porque o poder de declarar guerra ou fazer a paz deveria, na verdade, estar nas mãos do Congresso, de acordo com a Constituição dos Estados Unidos. Quero dizer, são camadas e mais camadas de violações, não apenas do direito internacional, mas também da legislação interna americana, e esse uso absoluto e sem restrições da violência, da força e da ameaça de violência. Acredito que pessoas como Kennedy e King, entre outros, tentaram lutar contra isso. Eles tentaram constantemente, de alguma forma, limitar a capacidade de fazer guerra. Talvez eu esteja exagerando um pouco no caso do JFK, mas como você vê essa questão? How do you view that one? Eu vejo isso em Deception Names de um homem chamado Mossadegh. Mossadegh. Hmm. 1952, precisely the same people. Em 1952, exatamente as mesmas pessoas que foram responsáveis pelo assassinato de John Kennedy, e, em particular, de Robert Kennedy, mas também de Malcolm e Martin, suas equipes, com a cooperação da Grã-Bretanha especialmente, derrubaram o representante do povo do Irã, chamado Mossadegh. E sem entender que esse é o legado que todo mundo no Irã conhece de trás para frente. E que isso é, então, complicado por uma série de governos sucessivamente relacionados à derrubada de Mossadegh. Se não soubermos essa história sobre a CIA e a inteligência britânica o terem tirado do poder, não temos a menor ideia do que está acontecendo. De certo modo, esse tipo de história dos Estados Unidos no século XX tem muito a ver com o Irã, certo? Muito provavelmente em 52. Depois vem a Revolução Iraniana no final dos anos 70, em 79, certo? E o Shah nesse meio tempo, e a oposição a Israel. Mas mesmo assim, tudo isso, cada parte, está ligado ao mesmo jogo de poder dos Estados Unidos. we think that just as an antena nats exuered, if it imemtuais pros stewards and it ranks. It's not very big secret, but especially oil. Não é nenhum grande segredo, especialmente o petróleo. E claro, a posição que o país ocupa. Mas, seja aquele que derrubamos nos países hispânicos, ou aquele lá nos países do Oriente Médio, é poder para o Pentágono. Ele não funciona com nada que não dependa de petróleo. Sabe, esses não são grandes segredos, estão às claras. E isso começou há muito tempo. Este é um país que, como você estava apontando, se expandiu para o oeste e depois para fora de forma enorme e acelerada. E Kennedy realmente tinha uma visão diferente de tudo isso. Ele também trabalhava em apoio aos países do terceiro mundo. E eu tenho muito disso ali sobre a África. And I have a lot of it in there about
Africa. John Kennedy, John Kennedy, quando ainda estava no Congresso dos Estados-Unidos, fez um discurso revolucionário sobre a Argélia. E as pessoas na Argélia sabem disso até hoje, que John Kennedy estava do lado delas antes de derrubarem a França. Então veja, isso é algo que é mais conhecido fora dos Estados Unidos do que dentro. Nós não sabemos nada sobre isso. Esquecemos que Kennedy, antes de se tornar presidente, era considerado um outsider. E o Departamento de Estado, que na época era chefiado por John Foster Dulles, irmão de Allen Dulles, ficou indignado, tão indignado quanto Allen Dulles, quando Kennedy fez aquele discurso em apoio à Argélia. E foi assim que ele começou a ser membro do Congresso. Isso é muito importante. Uma coisa muito importante. Nós não conhecemos essas pessoas, não conhecemos sua história. E Robert Kennedy era um cara muito anticomunista. Sabe, desde os tempos de colégio até quase se tornar procurador-geral. Mas ele mudou, e mudou de forma dura e rápida em relação ao irmão. Ele trabalhou muito, muito de perto com George Bolshakov e Khrushchev durante todo aquele processo, desde o início da presidência de Kennedy. Sabe, às vezes isso exige coragem. Coragem, 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 coragem. Courage. I want courage. Oh yes, it does. It does the courage to actually. Ah, sim, tem sim, tem. A coragem de realmente ir conscientemente contra pessoas de dentro, certo? Do seu próprio sistema, as pessoas das quais você mesmo depende. Bem, isso lhes custou caro. Mas vemos isso em outros lugares também. E sabe, uma das coisas que me fascinam é o poder das ideias estúpidas e o quanto de violência elas geram. Eu sempre volto ao Japão. Antes da Segunda Guerra Mundial, o argumento mais importante, no Japão, mas também fora dele, para entender o que o Japão fez, seu próprio imperialismo expansionista, era que o país era tão pequeno, menor que o estado da Califórnia, e tinha 60 milhões de habitantes. Meu Deus! E então li discursos de professores na Suíça, dizendo que nas projeções mais ousadas, o Japão teria mais de 100 milhões de pessoas até o ano 2000. Se esse fosse o caso, diziam eles, o país passaria fome, porque não haveria como as ilhas produzirem comida suficiente. Então teríamos fome e tudo mais, e assim por diante. Havia realmente apenas uma solução: expandir e mover o excesso de população para o exterior. E essa era toda a justificativa para muitas pessoas dizerem que sim, o Japão precisava ter territórios ultramarinos e viver neles. E veja, a estupidez disso é claro, que no ano 2000, eles realmente tinham mais de 100 milhões de habitantes. E não morreram de fome. Por que não morreram de fome? Porque descobriram que é possível comerciar. Você pode simplesmente trocar comida por boas TVs da Toshiba, certo? Funciona. Mas essa ideia estúpida de que é preciso possuir terra para produzir alimentos tinha tanto poder ideológico que alimentou grande parte da violência que veio depois, quando foi filtrada pelas Forças Armadas, pelos serviços e pelos níveis políticos. Isso gerou uma violência tremenda. Qual das ideias estúpidas, na sua opinião, é responsável por grande parte da violência nos Estados Unidos? Acho que isso pode ser visto de diferentes perspectivas. A forma como Malcolm X colocou, e em grande parte o Dr. King também, é o racismo. Quero dizer, racismo. E claro, o racismo tem sido tanto contra o Japão quanto em favor do Japão. Então essa é a divisão entre as pessoas. É claro que Malcolm via isso, nos primeiros tempos, como uma questão de negros contra brancos. Mas é muito mais complicado do que isso. Em certo momento, ele participou de uma reunião muito importante com os Hibakusha. Talvez você se lembre dessa história. Quando ele foi a essa reunião, os Hibakusha, sendo vítimas das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, queriam conhecer Malcolm X mais do que qualquer outra pessoa nos Estados Unidos. Eles disseram, estamos indo para os Estados Unidos. Queremos conhecer Malcolm X, porque ele apontou o dedo para o racismo. E eles viram, quando chegaram ao Harlem, estava acontecendo a Feira Mundial em Nova York.
Mas eles não foram à Feira Mundial. Foram à pior feira do mundo, que, no centro do Harlem, exibia todos os apartamentos e tudo o que havia de mais abominável em que as pessoas negras eram obrigadas a viver. Então Malcolm conectou isso à vitimização deles sob a ameaça da guerra nuclear. Ele ainda não compreendia totalmente a parte nuclear, porém. Quero ser muito franco sobre Malcolm. Ele ainda não havia chegado ao ponto de entender o quanto poderia ser causado por uma arma nuclear da China. Could be caused by a nuclear weapon from China. He was very pro-China, but he was very pro-China because of what the United Ele era muito pró-China, mas era pró-China por causa do que os Estados Unidos estavam fazendo com a China. Então ele tinha uma boa perspectiva nesse sentido. Mas como sua amiga muito próxima e discípula Yuri Kochiyama aponta, ele não entendia isso completamente. Ainda assim, ele estava entendendo rápido. Cada um deles estava mudando. Essa é a história, é a transformação, a mudança, a coragem de mudar de maneiras extraordinárias. Quero dizer, eles não viveram muito. Malcolm e Martin morreram aos 39 anos de idade. Eram tão jovens assim? 39. Agora pense em Gandhi. Quantos anos Gandhi tinha quando morreu? 78. O dobro disso. E Gandhi aos 39. Onde ele estaria? And Gandhi at 39, where would he have been? He would have been back in South Africa. Ele teria voltado para a África do Sul. Quero dizer, ele não teria realizado nada na Índia. Zero. Ele nem sequer teria chegado à Índia para começar qualquer um daqueles trabalhos que fez lá. Ele havia deixado a Índia como um advogado incompetente e nunca teria conseguido nada. Então imagine mais 39 anos para Malcolm e mais 39 anos para Martin, enquanto eles se aproximavam, enquanto estavam se unindo. Aquela foto na capa do livro, de um radiante Malcolm X e Martin Luther King, a única vez em que se encontraram, eles estão simplesmente radiantes. E é aí que se tornam homens mortos andando. Com aquela radiância, esse é o pior pesadelo possível. É um pesadelo para J. Edgar Hoover, que na verdade disse, e eu também coloquei isso no livro, e numa conversa que foi ouvida por um garçom negro, é claro, que era invisível para eles na sala de jantar do Senado. Eles não viam pessoas negras. Não perceberam que estavam sendo ouvidos. E esse garçom ouviu Hoover dizer a Johnson, que na época era o líder da maioria no Senado, e logo se tornaria vice-presidente, e eventualmente presidente dos Estados Unidos. Precisamos fazer com que aqueles dois caras briguem entre si, Malcolm X e Martin Luther King. Então vê-los se unindo era simplesmente o pior pesadelo possível. E isso significava que eles tinham que ser mortos. E foram, pouco tempo depois. O sonho desses líderes era ter ambos, certo? Melhores relações internacionais no exterior, mas certamente melhores relações internas entre o povo dos Estados Unidos. Especialmente Malcolm e Martin, certo? Eles estavam principalmente preocupados com uma sociedade justa em casa. E é também por isso que as pessoas continuavam dizendo que eles eram comunistas e coisas do tipo, tentando difamá-los de forma tão agressiva. A questão da paz interna, isso também é uma das razões pelas quais não há possibilidade de paz externa. Porque a sociedade era simplesmente tão violenta, especialmente naquela época. É o mesmo problema, quero dizer, seja dentro ou fora. E isso foi reconhecido por essas pessoas. John Kennedy fez seu discurso na American University em 10 de junho. No dia 11 de junho, no dia seguinte, a Universidade do Alabama estava sendo integrada, no dia seguinte. E quando ele fez o maior discurso que já fez sobre direitos civis, foi exatamente no dia seguinte. Ele o fez quase de forma improvisada, porque não havia tempo. Quero dizer, ele simplesmente falou com o coração, e foi um discurso extremamente poderoso. E então Medgar Evers foi assassinado uma hora depois. Isso não é coincidência. Isso não é coincidência. Um grande líder negro sendo eliminado naquele momento. E também foi uma mensagem para Kennedy. Foi. Jesse Brandtbuff.
Foi. Mas sabe, hoje os Estados Unidos têm muito orgulho do movimento dos direitos civis e de suas conquistas. E com razão, acredito. Foi um passo muito importante para o país e, em certo sentido, também um passo bem-sucedido. Mas, por outro lado, o que estamos vendo é que o sistema de violência, na verdade, aprende com isso. Quando olho para a forma como as Forças Armadas dos Estados Unidos tentam se apresentar hoje, não apenas o Exército, mas os serviços armados em geral, eles se mostram como empregadores que oferecem igualdade de oportunidades. Qualquer pessoa, negra ou branca, mulher ou homem, pode fazer carreira. E no fim das contas, todos podem ir bombardear o Irã, certo? Somos igualmente gentis nesse empreendimento militar. Fico me perguntando o que Martin e Malcolm pensariam disso se vissem. Acho que eles veriam nisso o espírito da campanha dos pobres, que foi ressuscitada por um homem chamado William Barber, que agora é bispo, e por um homem chamado Jonathan Wilson Hartgrove, que é um grande amigo meu. Há uma nova campanha dos pobres acontecendo neste momento, e ela tem sido ativa em todo o Sul, na Califórnia e em Minneapolis. Há muitas pessoas que têm saído com muita coragem, de forma não violenta, enfrentando o ICE de maneiras profundas. E as pessoas nos Estados Unidos estão se inspirando na coragem daqueles que estão em Minneapolis agora. Então, isso não é apenas uma história sobre o que aconteceu nos anos 60. So this isn't just a story of what happened in the 60s. It's a story of what can happen today if we... É uma história sobre o que pode acontecer hoje. Se nós, estou falando de pessoas como eu neste país, você está no Japão agora, assumirmos a principal responsabilidade, porque somos os saqueadores do mundo neste momento. Nosso governo é, e precisamos deter esse governo. Agora, minha preocupação com o movimento de pessoas que se levantam e agem com coragem contra esses indivíduos, o ICE, que está tomando conta de diferentes cidades e assim por diante, é que ainda não conhecemos bem o suficiente a nossa própria história para perceber que eles vêm nos matando neste país, e você está falando de centenas de milhões de pessoas no exterior. É melhor falarmos sobre as duas dimensões. O ICE se tornou global. The ice has gone, global. It's not just happening in Minneapolis, but the courage. Isso não está acontecendo apenas em Minneapolis, mas trata-se da coragem de fazer algo que pode se concretizar se unirmos Malcolm e Martin, que eram os de fora, com JFK e RFK, que eram os de dentro, e as vidas integradas dessas pessoas. A pessoa que idealizou a campanha dos pobres foi Robert Kennedy. Contei essa história ontem. No livro Robert Kennedy, que provavelmente seria o próximo presidente dos Estados Unidos se não tivesse sido assassinado, e as pessoas temiam que ele fosse, e de fato foi, estava tentando imaginar como os pobres nos Estados Unidos poderiam acertar suas vidas da mesma forma que os brancos conseguiam. E ele disse, você precisa levar as pessoas pobres a Washington. Essa mensagem chegou diretamente ao Dr. King por meio do assistente de Robert Kennedy, um homem chamado Peter Edelman, e de sua noiva, uma mulher chamada Marian Wright. Ela levou a mensagem diretamente da piscina onde Robert Kennedy estava tendo essa ideia, dizendo, olha, a única maneira de o Congresso agir de verdade é se for tão desconfortável para eles não agir que acabem fazendo alguma coisa. Você precisa reunir todas essas pessoas pobres que estão sofrendo pelo país e levá-las a Washington. Dr. King, lidere-as. E essa mensagem foi levada diretamente a King por Marian Wright. E ele se iluminou, como se a graça de Deus lhe tivesse sido concedida. Agora, não é que ele mesmo não tivesse pensado nisso. Ele tinha, um ano antes. Mas isso vinha de Robert Kennedy. Isso significava que um homem que poderia se tornar presidente dos Estados Unidos trabalharia com ele na campanha dos pobres. E isso seria incrível. É por isso que Robert Kennedy, apenas uma semana antes de sua morte, em meio a uma enorme multidão de apoiadores em Watts, em Los Angeles, onde pessoas negras o cercavam, correu até o carro dos repórteres que o seguiam e gritou: Los Angeles é a minha cidade da ressurreição. A cidade da ressurreição era a cidade da campanha dos pobres. Para ele, era tudo uma coisa só.
Tudo estava se unindo em Watts. Ele está morto 5 dias depois por causa desse mesmo fato. Mas nós, nos Estados Unidos, precisamos enxergar a relação entre essas duas coisas. Não deveríamos ter alguém corajoso bastante para começar a fazer esse tipo de coisa, sem saber que isso o coloca diretamente no centro do alvo. Qualquer candidato à presidência sabe disso hoje, mas o povo dos Estados Unidos não sabe o suficiente. Isso é propaganda. Tudo é direcionado a nós. Propaganda, propaganda, propaganda. As mentiras são tão ruins quanto as mortes, porque as mortes tornam possível a próxima mentira, e as mentiras tornam possível a próxima morte. A propaganda de que estamos falando é massiva e é dirigida especialmente ao povo dos Estados Unidos da América. Com certeza. E eles permitem isso. Dá para ver claramente, certo? Como todo o sistema também é construído em torno da pobreza dos Estados Unidos. Quero dizer, na Europa e também no Japão, existe o bem-estar social para garantir que as pessoas estejam de alguma forma bem. Nos Estados Unidos, eu vi isso de perto, o que existe é uma guerra social. Eu lecionei no campus japonês da Temple University por alguns anos. Os estudantes vão para lá porque serviram por 5 ou 6 anos em algum dos serviços dos Estados Unidos e depois disso pagam por um diploma universitário. É como se você vendesse sua alma para o serviço. E não é realmente um serviço. É obviamente fazer parte do sistema de guerra, certo? Mas se você faz isso, então você ganha, bem, certo, isso vem junto com a disposição de se alistar para a guerra. E há tantas camadas nisso, mas elas andam de mãos dadas. Então, se você realmente erradicasse a pobreza nos Estados Unidos, se realmente houvesse um sistema de bem-estar social que garantisse não que as pessoas não trabalhem, mas que elas não precisem vender a alma ao tio Sam no campo de batalha, bem, o próprio campo de batalha mudaria drasticamente, certo? E nem tudo pareceria um alvo em potencial para direcionar os pobres, certo? Porque, de certo modo, é muito conveniente. Em vez de eles marcharem até Washington, marcham até Teherã, marcham até Bagdá. Quer dizer, é uma solução ganha-ganha para a classe oligárquica, que assim não precisa se preocupar com aqueles pobres incômodos, certo? É absolutamente desprezível, mas é muito, muito difícil fazer esse ponto ser compreendido. E as pessoas que tentam, elas morrem. Elas morrem. Mas todos os impérios caem, e este império vai cair, e vai cair em breve. A razão é que o governo que está no poder agora é tão ruim quanto possível, e não dá para ficar muito pior do que isso. Mas é possível provocar uma guerra nuclear. E eu acredito na visão do Dr. King, que é a de que o que pode ser, deve ser e será. Ou seja, a liberdade humana não foi criada. Existe um espírito, e você pode chamá-lo do que quiser. Há um espírito no universo, o arco moral do universo, ele usava esse termo, ou o arco do universo moral. É basicamente a mesma ideia. E você pode chamá-lo de Deus, pode chamá-lo de Buda. Como ateu, você simplesmente o chama de verdade. As an atheist, you just call it truth. But truth is common to them all. Mas a verdade é comum a todos eles. E foi isso que Gandhi escolheu. A verdade é Deus. Satyagraha, o poder da verdade. Então, o poder do que vocês estão fazendo no Japão está ajudando mais do que imaginam, porque está se espalhando amplamente por meio desta transmissão. Tudo o que vocês fazem está chegando lá fora. Mas o poder da propaganda é nos fazer pensar que não podemos superá-la. Isso não é verdade. Nós podemos superá-la. Nós podemos, e nós vamos. A questão é apenas quantas vidas isso ainda vai custar. Espero que menos. Então, talvez uma última pergunta aqui. Essas pessoas, as 4 que você analisou, foram corajosas, engenhosas, criativas nas formas como abordaram seu trabalho. Mas se você tivesse que identificar o que deu errado, o que diria que elas poderiam ter feito de diferente para que talvez tivesse funcionado? Há algo que precisamos aprender com o erro delas. O que foi? I think
Acho que, se eles pudessem... Bem, na verdade não acho que funcione dizer muito sobre eles serem diferentes. O essencial é nós sermos diferentes. Podemos ser diferentes ao entender o quanto eles conseguiram realizar aos, 39 anos de idade. Claro, King é idolatrado, mas ele é idolatrado pelo mesmo governo que o matou. Temos um feriado todo ano para o homem que foi assassinado. Mas sua esposa, Coretta King, teve a mesma coragem que ele. Ela estava à frente dele em termos de paz e justiça. Ele aprendeu com ela. Precisamos lembrar que não existiria Martin King se não fosse por Coretta, no sentido da coragem que ela lhe deu e transmitiu. Essas pessoas não são apenas indivíduos. São famílias. A família Kennedy é uma família muito corajosa e o governo conseguiu dividir essa família agora. Isso é um sucesso por parte do governo dos Estados Unidos. Sempre que uma família com a coragem dos Kennedys, ou a coragem da família Shabazz, a família de Malcolm, ou a coragem da família King, fica assim. É isso que o governo quer. Então a questão é, como podemos nos unir da maneira que eles estavam fazendo, reconhecendo que isso vai custar a sua vida e a minha? Se fizermos bem o suficiente. Se fizermos bem o suficiente, você vai ser eliminado, irmão. Claro. 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 Sim. O sucesso sempre termina no túmulo. Não. Ele continua. Porque então você é ressuscitado. E as pessoas passam a caminhar com a sua coragem. Cada vez mais pessoas caminham com a sua coragem por causa da sua coragem. Não termina no túmulo. É ressuscitado em outras pessoas. Essa é toda a natureza da ressurreição. A natureza da ressurreição é que o exemplo é absorvido. É o testemunho. Você está dando um testemunho da verdade, e essa verdade se propaga, se amplia e se fortalece. Essa é a visão gandhiana. Sim, mas veja, o que precisamos descobrir é como não apenas depois de 100 anos chegar lá, mas depois de 2000 anos. Porque o sistema de violência conseguiu transformar o maior hippie que já andou pelo Oriente Médio, Jesus Cristo. Eles o transformaram em uma razão para ir à guerra, incluindo as cruzadas, certo? Incluindo tudo. É perverso como o sistema de violência consegue usar e abusar desses apóstolos do pacifismo e da genialidade. Jesus Cristo foi um orador brilhante, obviamente uma mente brilhante, e claramente do mesmo tipo de pessoa que aqueles 4 que você mencionou eram feitos. E o sistema então os transforma, pouco a pouco, novamente em uma razão para ir à guerra. E é isso que finalmente precisamos parar, depois de 2000 anos, para que não continuemos transformando amantes da paz em razões para a guerra. Temos uma maneira de fazer isso, porque havia um hindu, não um cristão. Sim, um hindu que apareceu, um hindu. Então esqueça toda essa coisa cristã, exceto para levá-la a sério, a partir de sua origem no homem de quem você estava falando, Jesus de Nazaré. Um cara lá da Galileia, que era um rebelde, um grande rebelde contra o Império Romano. E ele morreu numa cruz. Provavelmente um rebelde palestino, certo? Eu diria que sim. Estive em Nazaré, e as pessoas de lá são basicamente palestinas. Mas não é um debate aberto, sim. A questão é que ele era definitivamente um judeu, e era um judeu em confronto com o Império Romano. E então apareceu um cara que o levou muito, muito a sério, como um pensador sistêmico. Quer dizer, Gandhi era um jornalista como você. Ele era um jornalista como você, mas falava a verdade. E essa verdade ele desenvolveu em verdade de um lado, amor do outro, a mesma coisa, satyagraha. E assim ele enfrentou o Império Britânico e o transformou. Isso é algo bem grande mesmo. E havia muitas alternativas para o que aconteceu, e elas eram muito, muito violentas. Eu conheço essa história. Escrevi um livro sobre Gandhi e seu assassinato. E ele foi assassinado, mas viveu até os 78 anos. Sim. O Império Britânico é um pouco mais, eu não os chamaria de humanos, mas eles não o alvejaram tão bem quanto os Estados Unidos fazem com suas vítimas. Eles demoram um pouco mais. Primeiro tomam uma xícara de chá.
But Jim, O que estou tentando dizer é que há um poder em nós, em você, no que você está fazendo, em Gandhi, no poder da verdade que reconheço em você. Vocês fazendo uma grande diferença. Eu também estou, até certo ponto. Mas precisamos reconhecer isso. O Império quer que acreditemos que não faremos diferença alguma. Mas estamos fazendo diferença. Jim, I love the force in your voice, and Jim, eu adoro a força na sua voz e o espírito com que você fala. É absolutamente incrível. Devíamos fazer isso de novo, nos encontrar novamente, talvez com alguns colegas, e fazer um brainstorming sobre como organizar essa resistência à estupidez que está prestes a nos consumir. Precisamos encerrar esta entrevista, mas para as pessoas que querem ler mais sobre o que você escreve, você já escreveu muitos livros. Há um lugar específico onde elas possam encontrar seus livros, seus textos? Bem, a Orbis Books USA, apenas Orbis Books, terá os livros que escrevi mais recentemente, que são So JFK and the Unspeakable, Gandhi and the Unspeakable e Martyrs to the Unspeakable, que é o que estamos discutindo agora. Com licença. Mas há um site, e é um site muito bom, que reúne todos os meus escritos de várias maneiras, indo além desses 3 livros e dos anteriores que escrevi. Escrevi 7 livros. Chama-se Ratical, ratcal.org, administrado por um homem chamado David Ratcliffe. Ele está brincando com o nome. Em como um radical, ele é radical. So as a radical, he's radical. Gosto disso mais. And he's done a very good book that's just come out. E ele fez um livro muito bom, que acabou de ser lançado, Compreendendo Operações Especiais. Foi uma operação especial que derrubou nosso irmão Mossadegh. E operações especiais estão acontecendo o tempo todo, por este governo de assassinos. Operações especiais. Então David Ratcliffe, do ratical.org, RATECL, ele tem todos os meus escritos sobre isso que estão fora dos 7 livros que escrevi. Certo, vou colocar os links para os seus livros e também para aquela página inicial na caixa de descrição abaixo deste vídeo. Pessoal, confiram lá. Jim Douglas, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Obrigado, irmão. Você é poderoso. Obrigado. Poderoso, na verdade.